o prefeito reeleito em Belo Horizonte parece que está com um caminho mais fácil. Eu, particularmente, Mariana e Luciene, imaginava que a prefeitura ia enfrentar uma resistência maior nesse fim de ano de 2024 aqui, porque a gente ainda tem um cenário de Câmara que está encerrando o mandato. Então, quando a gente olha para a presidência da Câmara, por exemplo, com o presidente Gabriel Azevedo, eu achava que a Câmara iria travar algumas coisas a mais para a Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente está vendo um cenário diferente. A gente tem uma reforma administrativa que foi tão criticada, sendo aprovada quase que em um tempo recorde, né, Mariana? Exatamente. Tá sendo mais fácil, com certeza, Thalita, esse relacionamento do Fuad com a Câmara. Até porque, nesses 2 anos e meio que o Fuad foi prefeito de Belo Horizonte, ele teve muito problema com a Câmara. Qualquer um que acompanhou o noticiário político sabe, teve ali vários entraves. Teve meses que o prefeito nem conversava com o presidente da Câmara. Isso mostra, claro, um problema muito grande na relação. Mas não significa que o prefeito está tendo só vitórias, viu? Ele está tendo derrotas e são derrotas muito pontuais de grupos políticos que estão passando um recado para o prefeito. O que acontece? O Fuad, nesses 2 anos e meio que ele foi prefeito de BH, ele já tentou passar 3 vezes a reforma administrativa, não conseguiu. Dessa vez ele conseguiu e quase que por unanimidade, foi um tempo recorde, em 15 dias que ele protocolou ali na Câmara o projeto, ele passou em 3 comissões, assim, de uma vez, com o apoio do presidente da Câmara Municipal, que é o Gabriel Azevedo. Então a gente vê aí uma pessoa que sempre foi uma oposição muito ferrenha ao Fuad, que está ajudando o Fuad nisso. E além disso, só teve 6 votos, no segundo turno, só teve 6 votos contrários e 33 a favor da reforma administrativa. Tem motivos para isso ter acontecido. O primeiro deles, quando a gente apurou ali nos bastidores, é que um grupo de vereadores que foi oposição ao Fuad durante todo esse tempo e que fazia parte ali de um grupo meio que liderado pelo Gabriel na Câmara Municipal, teria convidado, Thalita, o Gabriel para uma reunião e falado assim: olha, Gabriel, a gente tá um pouco cansado dessa briga com a prefeitura, essa oposição. Ficaram meses sem ser convidados, né, para a prefeitura. Nesse final de legislativo ali, com uma parte deles sendo reeleito para voltar em 2025, o Fuad reeleito, eles falaram: vamos amenizar as coisas, vamos conversar com o prefeito, vamos Até tentar... porque Gabriel sai, né, Mariana? Até porque Gabriel sai, exatamente. Político. E a gente não sabe nem para onde que ele vai, porque até agora ele não tem cargo. Embora afiliado num partido, e deve permanecer, é claro, mas Gabriel deixa de ter um cargo de fato. Exatamente. Então, o que vai ficar com isso? Porque quem fica na Câmara, e aqueles vereadores, inclusive, que foram reeleitos, são eles que vão ter que enfrentar a prefeitura depois, quando a prefeitura puder olhar para trás e dizer: mas até o final do mandato de 2024, você estava ali fazendo oposição, criticando ou barrando algumas questões importantes na Câmara. Exatamente. Então, esses vereadores ponderaram exatamente isso e falaram: Gabriel, ajuda a gente, vamos terminar esse ano mais tranquilo. E o Gabriel aceitou, até porque o Gabriel também, que já se coloca como pré-candidato a prefeito de 2028, eu acho importante destacar isso, porque o Gabriel, ele tá fazendo campanha política já ali dentro. Ele já tá numa campanha política, ele fala isso abertamente. E ele fala: eu quero ser um presidente da Câmara que zerou a pauta no fim da legislatura. Então isso também é benéfico para ele, agilizar toda essa tramitação, porque ele consegue terminar a legislatura e falar: gente, tudo que tinha nas minhas mãos eu resolvi. Então foi ali um acordo, Gabriel e um grupo de opositores, que acabou sendo também bom para o Fuad. A Câmara é dividida também em outros grupos. Tem um grupo que é chamado de Família Aro. Esse grupo, ele é comandado ali pelo... Não vou falar comandado, né? Mas ele tem ali como um líder, um agente muito forte, o secretário da Casa Civil do Zema, o Marcelo Aro. Esse grupo já foi oposição do Fuad e hoje não é mais. Trabalha com o Fuad, inclusive teve nomes dentro da prefeitura, tem votado junto com o Fuad, e nessa reforma administrativa o grupo fez parte, no fim agora, né, do ano de 2023, até um pouquinho aí do começo de 2024, de secretarias importantes. 4 secretarias Nós grandes. Nós estamos falando do Castelar, por exemplo, que foi para o Senado, né, era suplente de Carlos Viana. Quando Carlos Viana deixa o Senado para disputar a prefeitura de BH, não sendo eleito, foi Castelar que assumiu. Então fazia parte de uma composição. Tudo isso, claro, pensado e articulado por Marcelo Aro. Exatamente. E aí esse grupo acabou também achando melhor o quê? Vamos aprovar essa reforma administrativa, até porque é um pedido do Fuad para deixar, eles argumentam que é para deixar a prefeitura com mais cara do prefeito, né? Porque o que eles falam é que a prefeitura hoje está com a cara do Alexandre Calil, que renunciou em 2022 e foi aí que o Fuad entrou.
E aí a gente tem um grupo da esquerda que se diz independente, mas tem uma tendência de votar com o Fouad em quase todas as pautas. Então também não foi surpresa. Agora, o que aconteceu de interessante nos bastidores? Tem um grupo que era aliado do Gabriel que não abriu mão da oposição, que é a bancada do Partido Novo. E isso causou, Thalita, muito problema ali nos bastidores, mal-estar mesmo. Por quê? Os vereadores Fernanda Pereira Altoé e Braulio Lara, que eram muito próximos do Gabriel, não gostaram dessa atitude do Gabriel de aceitar ir junto com o Fouad e tramitar em tempo recorde a reforma administrativa. Tem que lembrar que teve um requerimento que o Gabriel apoiou para poder passar nas comissões de uma vez. A Fernanda e o Braulio não gostaram disso. Já começou ali um mal-estar. A Marcela, Marcela Trópia, é a terceira integrante da bancada do Novo, também se colocou como oposição à reforma administrativa, mas não foi tão ali... radical igual os dois. Ela fazia ponderações nas redes sociais, elogiava uma coisa ou outra. Ela não participou da votação no primeiro turno, o que causou também um problema ali dentro da bancada. E aí o que contaram pra gente é que na votação do primeiro turno teve um super mal-estar, porque a Fernanda e o Braulio, no discurso deles, encaminhando o voto contrário à reforma, acusaram ali os outros vereadores de serem omissos e de deixaram meio claro assim, se tiver problema na prefeitura por causa dessa reforma administrativa, que a gente tem que lembrar aqui que é uma reforma administrativa que vai custar mais ou menos 48 milhões de reais por mês à prefeitura. Então eles estão colocando isso em pauta, gente, é muito dinheiro. São 4 novas secretarias, 2 novas coordenadorias, mais de 100 cargos novos. Então, eles estão falando, isso vai custar dinheiro. E se der problema, depois vocês, vereadores que estão votando junto com o Fouad, serão os culpados. Diz que isso causou super mal-estar ali entre os colegas. E de fato causaria, né, Luciene? Nós estamos falando de uma reforma administrativa que não é uma reforma para diminuir. Muito pelo contrário, é uma reforma para aumentar gastos. E há quem diga, e nós já discutimos isso daqui, em que a questão da reforma administrativa do prefeito Fouad é muito para agrupar aqueles partidos que embarcaram com ele na campanha em 2024. Mas aí o mal-estar já era previsto, né, Luciene? Não é possível. Pois é, mas sabe o que eu pensei, Thalita e Mariana? Que no fim tudo gira em volta de acordos, né? Política, onde você olha para a política, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual, seja no âmbito federal, que é a que eu mais acompanho aqui, a gente vê que acordos são construídos e Fouad sabe que precisa contar com a Câmara também pelos próximos 4 anos, foi reeleito, acabou de ser reeleito, e ele precisa construir esses acordos. Mas a gente observa isso em todos os âmbitos, eu acho isso muito curioso. E a gente lembra também, no início do governo Lula, o presidente Lula, ele passou um pouco de aperto assim também, para conseguir aprovar no Congresso Nacional o modelo de esplanada dos ministérios dele, né, semelhante até a essa reforma administrativa do prefeito de Belo Horizonte. No fim, o que a gente percebe é que esses acordos eles sobrepassam tudo isso para que tudo no fim seja aprovado e enfim comece a valer. Exatamente. E aí, falando de acordo, a gente entra o quê? Nas derrotas, que eu falei. Não foi só a vitória que o Fouad teve. O que aconteceu? Ele teve essa vitória na reforma administrativa, mas tem recados dentro da Câmara para o Fouad. Nessa quarta-feira, né, dia 4 de dezembro, o Fouad tentou emplacar outros 2 projetos que também eram importantes para ele. O primeiro do orçamento de 2025 e um outro que era a isenção sobre serviço de qualquer natureza das empresas de ônibus, o ISSQN. Basicamente, isentar as empresas de ônibus de pagamento de imposto. Mais uma vez. Mais uma vez, porque a gente tem que lembrar que isso já acontecia lá no governo Calil, quando o Fouad era vice. Isso foi tirado, a Câmara votou e conseguiu extinguir com essa isenção, e agora o Fouad quer voltar com ela. E aí, o que aconteceu, Thalita? Ele perdeu ontem, em primeiro turno. A maior parte dos vereadores foi contra essa isenção. Inclusive vereadores que, na reforma administrativa, votaram com o Fouad. E especialmente a família Aro. Por quê? A família Aro está emplacando o nome para ser o próximo presidente da Câmara Municipal, o vereador Juliano Lopes, do Podemos. Ele faz parte hoje da mesa diretora com o Gabriel e
já era uma expectativa mesmo que ele fosse sair para ser presidente da Câmara em 2025. Inclusive com uma expectativa de que ele ganhe por WO. Seja só ele o candidato. Ele tem um apoio muito forte ali na Câmara de nomes que eram do grupo do Gabriel, estão apoiando ele, nomes da família Aro, nomes da esquerda também estão apoiando ele. E aí o que o Fuad... E os nomes que têm medo, que não são poucos, da reação da família Aro. Exatamente, que a família Aro deixou recado. Nós somos fortes. Na hora que eles ajudam a não deixar passar esse projeto do ISSQN, eles estão deixando esse recado. Nós somos fortes. Vocês vão querer bater de frente ou vocês vão querer estar com a gente? Então, o Fuad teve uma vitória muito significativa, seguida de derrota, porque também no orçamento teve derrotas, porque foram mais de 1.000 emendas, todas aprovadas em bloco, ou seja, elas não foram lidas ali, aprovaram de uma vez, de todos os vereadores, modificando todo o orçamento que o Fuad tinha feito. O Fuad tinha ali organizado um orçamento, modificaram ele todo, tiraram dinheiro de uma secretaria, colocaram para outra, de projetos, emendas impositivas, tudo foi aprovado. Mais uma vez, um recado para o Fuad. Não vai ser assim tão fácil. A gente quer ter um relacionamento bom, mas também tem que ter contrapartidas. Então, não sei até que ponto que a próxima legislatura vai ser fácil para o Fuad. Ele teve um respiro agora, no final do ano, pós-eleição. Acho que talvez um aceno dos vereadores falando, a gente quer ter uma relação melhor do que foi essa última legislatura, que foi, vamos falar sério, foi caótica, né? Sim. Teve muito problema. E que foi tema, inclusive, de várias discussões aqui e que precisa de fato mudar, né, Mariana? Precisa mudar. Porque o papel da Câmara é entender e receber as demandas de uma população, né? É na porta do vereador, muitas vezes, que a população vai, de fato, para entender qual é o problema para fazer uma reclamação. E o papel do prefeito e da prefeitura é de discutir e receber aquelas demandas, tentar aprovar projetos e executar aquelas demandas. Então, acho que a gente precisa entender, de fato, quais são os papéis por aqui.